Razoáveis e Razonetes, estamos de volta. Primeiro aqui, antes da gente falar dos filmes, tô dando uma panorâmica de como é que tá aqui. Agora é o happening, né, cara? E depois do festival, o pessoal se reúne, tem drinks, comidas, bebidas, tem o João digitando no celular, tem várias atrações aqui, mano. Tô votando, faço parte do júri. Dá atenção, isso aqui que ele tá fazendo, ó, depois que a gente vê o filme, baixa o aplicativo, você pode votar, né? Você ganha um códigozinho e vota com a nota que você deu pro filme na mostra competitiva. Muito bem, então deixa eu voltar aqui. Olha lá. Segunda sessão da noite, um curta e um longa. O curta foi o Cairo, do Fábio Rodrigo. Ele já tinha escrito acho que é Lucila, se não me engano. Ele tinha escrito em outro curta em 2016. E o Los Silêncios, que é da Beatriz Senher. Então, esses dois filmes, o pessoal viu também. Vamos começar o quê? Vamos começar por mim dessa vez, já que eu não vou começar por mim, falando do Cairo. Primeiro eu vou falar. Assim, deixa eu pegar aqui então, uma luz um pouco melhor, né, que tá estourando o holofote atrás de mim. Cara, a história de um menino que tá na aula e chega uma assistente social, chama ele de dentro da sala de aula e vai passear com ele. No início você não sabe porquê, ao longo do curta você vai saber porquê, eu não vou entrar em detalhes. Uma coisa que eu gostei muito do curta, o diretor tem uma mão interessante para fazer tomadas. A hora que a assistente social chega na escola, ela caminha num corredor até a sala, chama o menino sai da sala, eles vão voltando no corredor, tudo em plano de sequência e bem interessante. E se repete algumas tomadas bacanas, também bem pensadas, você nota que não é... O diretor não está ali só ligando a câmera não, ele pensou no que está fazendo. É um curta forte no sentido do tema, né? Aliás, para quem não acompanha o Festival de Brasília, está acompanhando aqui a gente pela primeira vez, a gente já está no terceiro ano aqui, o Festival de Brasília tem essa característica, boa parte dos filmes tem uma pegada de crítica ou de demonstração de uma realidade social bastante forte, bastante complicada, às vezes bem realizada, às vezes não, como em todo filme. Ou como em todo festival. Nesse curta, por exemplo, eu acho que vai ser um pouco unânime aqui, mas vou deixar o resto do pessoal falar. Ele tem uma ideia muito boa, ele tem um meio muito bom, ele tem até um impacto muito bom, mas o final dele, ele te dá uma vontade de quero mais, inclusive. A gente queria saber mais da história do menino, mais das consequências do que acontece no curta, mas ele é interrompido assim de uma forma abrupta. Achei interessante, não tenho como comparar com o primeiro, com o Boca de Lobo, porque eu não vi, mas acho bacana, é o único homem da noite, que é o Fábio Rodrigo dirigindo. Parabéns pelo trabalho, eu acho que podia melhorar um pouquinho, teria melhorado um pouquinho o final, porque ele vem numa pegada e depois muda para algo mais simbólico, algo mais metafórico, que se funciona numa camada, fica a questionar, digamos assim. Tchau. Eu acho que é bem isso mesmo, é um curta muito bem dirigido, ele traz um aspecto social muito presente, né? Principalmente no Rio de Janeiro, onde acho que o diretor é de lá, se eu não me engano também. É da Zona Norte de São Paulo. É de São Paulo? Zona Norte de São Paulo, então é isso. E ele cria essa realidade muito bem, com uma câmera bastante objetiva, esses planos sequências que ajudam você a entrar rapidamente naquele universo, mas a essa quebra do que é tão realista, de repente ele pega, como o Dutti falou, esse aspecto mais simbólico, mais metafórico, que funciona. Se você parar um pouquinho e tentar encontrar o significado da imagem final, dá para você chegar em várias conclusões, mas é uma quebra tão rápida que eu acho que tudo resume muito bem isso, o gostinho de quero mais. Você tava gostando, acabou de repente, você, cara, tá tudo bem, é bonito, mas mais dessa consequência final, o que acontece é muito forte. Mas ainda assim, muito bem realizado, até o ator mirim, uma atuação que eu gostei, ela não é nada caricata, não tem problemas, assistente social também não, policial, diretora da escola, é tudo muito, muito bem feito, muito direto, mas essa quebra, essa virada narrativa é meio abrupta e o término dele também dá a sensação de que talvez uns 2 minutinhos a mais deixaria ele ainda mais redondinho. Mas é bom, vale a pena. Bom, agora menos ainda a adicionar, porque eles falaram muito bem. O filme ele cria uma expectativa. Eu tava numa expectativa, essa cadência calculada que o filme tem de você começar a ficar curioso para saber por que essa assistente social foi buscar o menino na escola. E tem um pano de fundo que a gente não vai falar muito, mas tem um pano de fundo que você vai construindo quebra-cabeça, né? Você vai começar a entender o que pode estar acontecendo. E o filme com essa cadência, com esses planos, com essa ação mais diluída, nos planos mais longos, você começa a ficar curioso.
e você começa a ter uma empatia ali pela situação. Realmente o curta te deixa interessado. Podia ser um curto um pouco mais longo, mas... Na verdade é um grande elogio, né? É um elogio, é verdade. E é isso, não tem, realmente tem essa coisa mais simbólica. No final ele parece que ele dá um prenúncio de alguma coisa, inclusive tem nos momentos finais ele tem uma trilha sonora que me deixou até angustiado sem eu entender muito porquê. Eu pensei, a minha reação foi, pô, ele vai te mostrar alguma coisa muito, algo chocante, ele acaba que termina e você fica, pô, queria ter visto mais, mas é um bom trabalho. Não achei ruim não, de jeito nenhum, achei interessante, mas queria ter visto mais. É um pouco isso, assim, é como se fazer uma comparação nada a ver, assim, bem distante. É como se fosse fazer um filme sobre a bomba atômica e na hora de jogar a bomba atômica, em vez de você mostrar a bomba atômica, você mostra uma flor, assim, ou um cogumelo, porque é o simbólico. Não sei, ele vai te construindo para te mostrar ou algo muito gráfico ou algo muito emocionalmente forte e na hora de fazer isso ele corta para uma coisa metafórica e você fica assim, poxa... É isso, né? Aí isso é um comentário meu aqui, não tem nada a ver com os meninos, é responsabilidade minha, o Maurício vai me xingar lá do Texas. Às vezes os realizadores têm boas ideias, têm intenção muito boa de mostrar determinada realidade, mostrar uma realidade forte, uma realidade triste. O Brasil tem milhares delas para serem mostradas, mas esquece de trabalhar um cadinho mais na história mesmo, no roteiro, na trama, e aí são bons filmes que poderiam estar a um nadinha de ficarem melhores ainda, ficarem muito bons. E agora o filme longa da noite, o longa da segunda sessão, que foi Los Silêncios, que aí já é um filme que trata da realidade ali da fronteira do Brasil com a Colômbia, em Letícia, Tabatinga. Tem uma família que chega em Letícia, numa ilha chamada Ilha da Fantasia, até um nome muito irônico pro que é ali. E o filme passa boa parte do tempo mostrando a realidade da chegada dessa família. A mãe é a grande personagem da história. Ela tem um marido e uma filha que ficaram... que tem problemas com a questão da guerrilha das Farc versus paramilitares versus governo. É nesse contexto Aliás, é um filme que, embora a realização brasileira, é um filme com um feeling ou uma importância talvez mais colombiano do que brasileiro. Sem tirar nenhum mérito da realizadora brasileira que captou isso muito bem. Mas vai mostrando dia a dia os problemas. A mãe tem que arrumar um emprego, o moleque fica de saco cheio porque come todo dia peixe. Então, a vida dos ribeirinhos ali, uma situação difícil, uma empresa que quer comprar a ilha para fazer um cassino. Então tem essas várias coisas da realidade. Em paralelo a isso, você vai notando o impacto da relação, do passado dessa família no conflito, enfim, e aí o filme vai crescendo, e esse é o tipo de filme que não dá para dar o spoiler do filme, você estraga o filme. Mas em termos de realização, eu comentei para vocês mais ou menos a sinopse, e novamente é um filme, os 15 minutos finais do filme são espetaculares, são geniais, assim. Outra coisa que eu gostaria de elogiar é que a parte técnica, tem muitas cenas noturnas, cenas que se passam à noite no Rio, e que são totalmente você consegue compreender o que está acontecendo, você não tem dificuldade de entender o espaço cênico, nada disso. Então, parabéns para os realizadores. Como eu dizia, os 15 minutos finais são sensacionais, mas para chegar lá, o ritmo do filme é bem lento mesmo. Então a gente sempre fica naquilo. Eu fiquei com a sensação, inclusive, numa dessas cenas mais próximas do final, em que se revela muito do impacto dessa questão da guerra das Farc colombianas, etc. Impacto nas pessoas nas menores pessoas, ali, nas menos envolvidas com o conflito, mas que herdam completamente as consequências. Que talvez fosse um documentário espetacular, se as pessoas fossem entrevistadas. Eu tenho a impressão que os atores são amadores, eu não vi ainda na ficha do filme, mas se não todos, boa parte ali está fazendo relatos de coisas da própria existência, e que é muito... Eu fiquei com um feeling de que poderia ser um excelente documentário, e acabou sendo um filme de ficção, de um final muito bom, mas de um ritmo um pouco complicado para se levar, porque em muitos momentos você está mostrando uma realidade sem estar contando muita coisa, embora mostrar uma realidade seja contar uma coisa, mas como resultado final, eu tenho só problemas com o ritmo, mas achei bastante bacana.
tchau. Eu acho que é bem isso mesmo, o deixar ritmo o do João pro fim de filme. novo, não. Deixa Que que o João resolve, ele resolveu minha vida aqui com esse filme já. O ritmo do filme realmente exige do espectador estar preparado, né? É um filme muito cadenciado, tem sequências muito alongadas, até essa ideia do nome Los Silêncios é algo que se repete no filme o tempo todo. Não é um filme com muitos diálogos, é um filme de apreciação visual, que a diretora também fez um belíssimo trabalho. Os atores, realmente, se são atores amadores, o casting desse filme foi maravilhoso, porque todo mundo ali tá perfeito. E de profissional a gente tem o Henrique Dias, ator brasileiro, que está muito bem no filme. A participação dele é algo silenciosa, mas é muito boa. Mas funciona. E é um filme que dialoga muito com o momento, né? Toda essa guerrilha da FARC, dos problemas com os paramilitares e tudo mais, mas também dos refugiados, né? E a gente tem até episódios no Brasil, embora ele não passe exatamente aqui, né? Que como os refugiados sofrem realmente, né? Até pela mão do governo que não quer muito saber deles, as comunidades ribeirinhas, a mesma coisa e tudo mais. Então é um filme que traz um reflexo interessantíssimo. Ele demonstra uma realidade de uma maneira extremamente realista. Ele parece um documentário até algumas vezes, né? Ele te coloca dentro daquela situação e ele faz isso com a maior paciência do mundo, o que é interessante, mas cansa um pouquinho também. Mas tudo isso é uma construção que, para chegar num final que, olha, eu vou ser bem sincero, eu pesquei algumas vezes, aí tiveram que me falar do final, e aí eu consegui ligar os pontos e eu falar, cara, realmente o final é algo de outro mundo, é maravilhoso, é belíssimo, toda a simbologia, toda a construção que resulta naquilo faz sentido, mas uns minutinhos a menos eu acho que não faria mal para esse filme não. Mas de qualquer maneira, até hoje o dia tá ótimo, tá? Todos os filmes bem acima da média, vale a pena demais também. Pessoal bom de coração, né? O Lucas ia ter dado 0 para todo mundo. Olá novamente. Olha, eu vou falar uma coisa. Se esse não foi não sei se esse foi o meu filme favorito até agora, mas foi a experiência mais interessante que eu tive. Porque, como os dois falaram anteriormente, é um filme que tem um ritmo que tava chegando ao ponto de me entediar bastante no meio do filme, mas ele conseguiu me fisgar de volta de uma maneira assim completamente absurda. É muito interessante, ele tem um elemento que a gente não vai falar aqui, mas é um elemento que tem uma sementinha que você fica desconfiado e de repente ele vai crescendo e ele te joga de volta, pelo menos foi assim comigo. E o filme me conquistou completamente, como os meninos falaram, no final é maravilhoso. E realmente essa coisa, por quê? Essa coisa do ritmo. Antes da gente gravar eu tava falando de um filme chamado Depois de Lucy, que eu acho um filme excepcional, que é um filme que bebe muito lá do cinema romeno, que é um cinema que usa muito essa coisa do plano estático, da cadência, do plano que inicia com um nada e depois vem a ação dramática e depois o plano se continua, a ação acaba e o plano continua, são vários vazios que tem no meio da narrativa e isso obviamente tende a deixar o ritmo bem mais lento, mais cadenciado. Quando um filme faz isso, geralmente você espera que ele te surpreenda muito, para ele inclusive dar valor à surpresa, né? Quando você tem a não surpresa constante, a surpresa tem mais valor no final, como acontece com Depois de Lucy. E aqui, embora eu não ache que esse filme seja tão bom quanto esse exemplo, eu acho que ele consegue fazer isso, e isso pra mim foi o essencial, eu não esperava, a surpresa me agradou muito, o simbolismo do final é muito bonito e eu saí do filme satisfeitíssimo, vale a pena. É isso aí, o pessoal viu, como eu falei pra vocês, tem um turning point, um momento do filme que a lógica do filme, uma determinada lógica do filme é revelada, que você só desconfia ou nem desconfia, dependendo da sua atenção pro filme. Se você for muito exigente cartesianamente, você vai encrencar com algumas coisas. Mas como eu acho que o foco não é esse, o foco é muito mais esse impacto mais do que íntimo de um conflito sul-americano, o nosso vizinho aqui, que agora a gente está vendo pelo outro exemplo, o exemplo venezuelano, que a gente sempre o Brasil está sempre metendo, isso é questão dos vizinhos, etc. E não é, né? Vizinho você não escolhe. Mas foi isso, primeira noite aqui da parte competitiva do festival. A gente vai continuar aqui cobrindo dentro do possível, quase tudo que der. E estamos amanhã de volta. De novo, dá uma olhada lá na página do festival, tem a programação. Se você gostou especialmente de algum dos filmes que a gente citou aqui, amanhã acho que passa, alguns deles passam novamente, acho que todos eles passam novamente amanhã ou ao longo do festival.
Acompanha a gente no Razão de Aspecto, acompanha o pessoal do set, Loucos por Filmes, acompanha todo o pessoal aqui de Brasília. Um abraço pra Bárbara, um abraço pra Paula, que não estão aqui hoje. E vamos seguindo. Festival de Brasília, 51º, né? Obrigado pros meninos e até amanhã.